Eu estou declarando que esta palavra, que Deus conhece todas as coisas, Ele está trabalhando nas nossas vidas, através das nossas vidas, para que coisas grandes e poderosas aconteçam, porque a palavra é viva, a palavra do Senhor, ela é ativa. Todas as coisas são reveladas através da sua palavra. Nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Querido, nós devemos praticar a palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. Nós devemos buscar a palavra de Deus. Nós devemos abraçar a palavra de Deus. Porque Deus e a palavra é uma só pessoa. Eu gostaria de deixar um pensamento, algo que o Espírito de Deus tem ministrado no meu coração. Na realidade, eu vou me esforçar para não pregar, eu quero mais ensinar essa passagem, essa palavra, mas que você receba no teu espírito aquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas nesta noite. Deus ministrou de uma maneira muito profunda no meu coração. Cada vez que você lê, cada vez que você medita num texto, mais você alcança, mais pérolas nós encontramos na palavra de Deus. O tema dessa mensagem é: fomos justificados por Cristo. Fomos justificados por Cristo. Muitas vezes nós não entendemos muito bem, a maioria das pessoas não ensinam nós sobre a doutrina da justificação. Justificação é uma doutrina. Quando se fala doutrina, a primeira coisa que passa na mente das pessoas é uso e costume. Mas as pessoas não sabem o que é doutrina. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a doutrina da justificação. Quero pegar um texto como referência, 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 até o 21. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios 5, 17 ao 21, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Por Cristo, pois, vós rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Até aí, Pai. Obrigado, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor traga luz a esta palavra no coração de cada um de nós, que nós possamos entender, compreendermos, para que nós possamos viver, Senhor, o sobrenatural do Senhor aqui neste mundo, para que Teu nome seja glorificado. Eu repreendo tudo aquilo que o nosso adversário poderia tentar roubar essas verdades do nosso coração. Eu declaro somente a presença do Senhor, e traz, Senhor, luz ao entendimento de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho ensinado que o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo não é um estilo de vida. É a vida de Deus em um homem. O cristianismo é a vida de Deus em um homem. O cristianismo é a vida de Deus na vida de todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, aqui no versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Qualquer que tiver em Cristo é uma nova criatura. Todos nós que estivemos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E a Bíblia diz que tudo se fez novo. Todos nós, novo.
Esta palavra, eis, quer dizer veja. Essa palavra eis, no original, quer dizer veja. Se você está em Cristo, veja, o pecado já não está mais lá. Se você está em Cristo, veja, a doença não está mais lá. Se você está em Cristo, veja, a miséria não está mais lá. A tristeza não está mais lá. A derrota não está mais lá. O cativeiro não está mais lá. Essa palavra eis quer dizer veja, que não está mais lá. Porque todas as coisas se tornaram novas. Por isso nós precisamos ter a compreensão da palavra justificação. Tem gente que entregaram o seu coração a Jesus, mas voltam da mesma forma que vieram. Porque acham que os problemas de ontem ainda estão lá. Estão olhando de uma forma errada, porque muitas vezes não foram ministrados. Existe uma diferença muito grande entre retidão e viver corretamente. Há uma diferença muito grande. Aonde uma pessoa retidão e viver uma vida corretamente. Retidão e justiça é viver de uma forma reta. Retidão e justiça é viver de uma forma reta. Justiça é viver corretamente não justiça e viver corretamente não é a mesma coisa também. Então nós precisamos aqui, em 2 Coríntios 5:21, quando a palavra do Senhor diz assim: aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha o que diz Romanos 5:1: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que você sabe é que o que ele está dizendo aqui. Você sabe o que ele está dizendo? Veja aqui em Romanos 4:24 e 25. Mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, se cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus o nosso Senhor. Olha o 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação. Então eu quero ensinar hoje para você. A Bíblia diz que Jesus, ele foi entregue, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então ele tomou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas maldições, ele tomou sobre si. Então o pecado é um meio para o fim. Mas quando ele ressuscita, nós fomos justificados. E é isso que nós precisamos entender. A ressurreição de Jesus nos trouxe a justificação. Por isso o cristianismo não é uma religião. O que recebemos de Cristo não é uma coisa pequena. Justificado na fé significa que somos um com Deus. Eu e você somos um com Deus. Aquela oração que Jesus faz em João 17. Assim como eu e o Pai somos um, eles também são um conosco. Então quando você entende que você é justificado, que você é justificado em Cristo, significa que eu e você e Deus somos um só. O mesmo Espírito que operou sobre Jesus, o mesmo Espírito que está no Deus Pai, e o mesmo Espírito que está sobre você, que você na justificação, você ressuscitou com Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Que significa aceito, significa que você foi declarado justo. Isto não é a mesma coisa do perdão. Não é a mesma coisa. Isto não é um perdão. Declarado justo, Jesus foi entregue à morte pelas nossas ofensas. Jesus, ele morreu pelas nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Então o pagamento foi na cruz. Nós fomos justificados na ressurreição de Cristo. Entenda isso, cristianismo não veio da cruz. O cristianismo, ele vem da ressurreição de Cristo. São duas coisas. A morte de Jesus, ele pagou todos os nossos pecados na cruz. Agora a ressurreição de Cristo faz com que nós
nascemos de novo, nós somos justificados, não existe mais condenação para nossas vidas, porque você se tornou uma nova criatura. Isso que o diabo vai trabalhar continuamente para que você não aceite, para que você não creia. Porque se você olhar com a tua alma, você se condena, o inimigo te condena. Nós precisamos olhar com os olhos, com o Espírito, entendendo o sacrifício, entendendo a obra completa de Jesus Cristo. E quando você entende essas coisas, você poderá começar a desfrutar de vivenciar o sobrenatural de Deus já na quarta dimensão. E o diabo não quer que você vivencie a quem que você quer, sabendo que Deus está em você, que o Espírito Santo está em você, que Jesus fez uma obra completa, o mesmo poder que estava sobre Jesus e o mesmo que foi delegado sobre a sua vida. Para nós, muitas vezes, isso parece loucura, mas é isso que significa. O cristianismo veio da ressurreição. Não somos resultado da cruz. Isso é muito importante. A cruz é importante, mas foi lá que aconteceu o sacrifício. Mas não daí que vem o cristianismo. Jesus pagou pelo nosso pecado do mundo, todas as nossas iniquidades, na cruz. Tudo que Jesus fez ali foi autossuficiente. Ele pagou para salvar toda a humanidade. Foi isso que ele morreu. Só que isso não resolveria o problema. Se Jesus somente tivesse morrido, não resolveria o problema. Por quê? Porque ainda nós continuaríamos pecando. Ele teve que fazer algo a mais. A cruz foi um meio para o fim. A morte de Jesus foi um meio para o fim. Ele morreu para levar os nossos pecados, para nós termos a vida eterna. É muito importante o que eu estou falando aqui, depois vocês assistam outra vez. Eu sei que muitos vão ter dificuldade de entender isso aqui, mas é muito importante. A morte, ele não estava perseguindo a morte, ele estava buscando algo maior para nós do que a remissão dos pecados. Então, quando Jesus morreu na cruz, todos nós morremos com ele. Nós também estávamos na cruz. Quando Jesus estava na cruz, eu e você estávamos ali. Ele tomou sobre si. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados também. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Essa é a justificação. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia declara que Deus levantou dos mortos para declarar a sua justiça. E quando ele ressuscitou dos mortos, nós estávamos nele. E por nós estarmos nele, nós somos justificados. Nós somos nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. É algo maior. Jesus não só perseguiu a morte, ele tinha algo mais para dar para mim e para você. Isso é muito importante, você saber quem você é. Qualquer um de nós que estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Essa ótica de Deus, é desta forma que Ele vê, é dessa forma que nós precisamos entender. É porque você é uma nova criatura, você não tem passado. Agora você precisa entender. Ele te fez nova criatura. Ele não restaurou, que nem você restaura um carro velho, tá quebrado, ali fundiu o motor, você vai restaurar. Não, ele fez uma nova criatura. Então você não é um homem que foi perdoado, você foi perdoado antes da morte. O sangue dele foi derramado por nós na cruz. Então ele disse: está consumado. Então antes da morte ele já derramou sangue. E ali ele diz: está consumado, eu estou derramando o meu sangue, entregando a minha vida por toda a humanidade, para que todo que crê em mim tenha salvação. Por isso que ele diz: está consumado. Ali, Deus virou o rosto, todos os pecados do universo, do mundo, caiu sobre ele. Esse foi uma coisa. Então ele morreu. Esse foi o final daquela fase. Os nossos pecados estavam pagos. Por quê? Veja que Paulo escreve em Atos dos Apóstolos 13:39.
E de todas as coisas de que não pudesse ser justificado pela lei de Moisés, por ele é justificado a todo que crê. Paulo está dizendo assim, todas as coisas não podem ser justificado pela lei de Moisés. Não pode. Não pode ser. Mas ele justificou todo o que crê. Ou seja, quando nós cremos pela lei, todos nós estaríamos condenados. Porque nenhum de nós conseguiria cumprir a lei. Mas agora todos que estão em Cristo é uma nova criatura. Através de Cristo Jesus. Isso é muito importante que eu estou falando aqui, queridos. Ouça isso. Você é justificado porque você não tem passado. A Bíblia fala do novo nascimento. Criança, ela não tem passado. Uma nova criatura. Então, não há pecado. Você é aceito. E eu e você somos declarados justos. Nós somos... esta é uma declaração que Deus fez para mim e para você. Para você viver uma vida vitoriosa. Você é uma nova criatura. Foi Deus que disse isso. Então o cristianismo veio da ressurreição. Por isso que Paulo escreve em Romanos 10:9 e diz assim: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e o teu coração crer que Deus ressuscitou dos teus mortos, será salvo. Então você não basta somente você aceitar Jesus, mas você precisa crer que Ele ressuscitou. Com a tua boca você confessa Jesus como Senhor. E no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então quando nós o aceitamos Jesus, nós declaramos, abrimos nossa boca, declaramos, cremos no nosso coração, reconhecemos que Jesus morreu por nós e que nós somos salvos. E sobre a ressurreição de Cristo, então nós somos justificados. Isso é demais para a religião. As pessoas religiosas, eles não conseguem entender isso, porque ele acha, porque Deus conhece meus pensamentos, eu penso coisa errada, eu penso coisa imunda, eu penso isso e tal, mas tudo isso é a tua alma. Para a religião dizer que você é justificado, que você é igual a Jesus, não entra no coração deles. Nós somos justificados em Cristo Jesus, que se tornamos tão justos como Jesus é justo. É isso que é a palavra. Só que a religião, eles têm uma dificuldade, eles não conseguem aceitar isso. Os religiosos não aceitam. A justiça que nós temos é a justiça dele, foi Jesus que fez. Foi ele que declarou, eu e você justo. Essa é uma doutrina muito importante. Então existe uma diferença entre justiça e viver de uma forma justa. Veja, muitos estão lutando para viver corretamente. Tem pessoa que luta, ela faz de tudo para viver, não quero pecar, não quero fazer isso, para viver uma vida corretamente. E quando aquilo não funciona na vida dela, ela fica deslizando. Aonde que acontece mais escândalos, aonde que se coloca muito julgo, uso e costume na vida do povo. É o lugar que acontece mais escândalo. Por quê? Porque eles olham santidade, o seu exterior, mas eles não agem através do interior do coração deles. E daí eles dizem, eu não entendo o cristianismo. Como é que aquela mulher corta o cabelo? Como é que ela pinta as unhas e Deus usa ela? Que nem um dia eu estava na rádio, aí um pastor me esperou no estacionamento da rádio, quando era outra rádio. Falou, pastor, eu tenho ouvido as tuas mensagens maravilhosas, isso, tal, tal. Mas tem um porém. Você precisa rapar a barba e tirar o bigode. Porque Deus apareceu para o nosso fundador. Deus mostrou para... porque o diabo apareceu para o fundador do nosso ministério. E o diabo estava de barba e bigode. E nenhum de nós usa.
E eu falei, e o salmo que fala que o óleo caiu sobre a cabeça e desceu pela barba de Arão? Aí ficou tudo sem jeito. Então tem umas coisas que as pessoas colocam. Não consigo entender o cristianismo. Por quê? Tenta funcionar de fora para dentro. De fora para dentro. Não. O cristianismo, ele funciona de dentro para fora. Ou seja, de dentro para o meu exterior. É isso que faz. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que transforma. É o Espírito Santo de Deus que nos corrige. É o Espírito Santo de Deus que nos orienta. Então, primeiro você foi justo. Isso não é um processo. Eu vou trabalhando dia após dia para que eu possa um dia eu chegar no nível de santidade, de ser justo. Todo dia eu vou fazer um esforço maior, eu vou fazer um sacrifício maior, eu vou fazer mais jejum, eu vou orar mais, porque um dia eu quero ser justo. Não, você nasceu de novo. Então você entregou a sua justiça quando você nasceu de novo. Você nunca mais tornará mais justo. Você nunca mais vai ser mais justo. Você já é justo. Eu e você já temos a justiça de Deus. Você pode crescer na graça, você pode crescer no conhecimento, ou você pode crescer. Mas a justiça de Deus já foi feita. Você já foi justificado, você já é justo. Mas você é justo quando Ele mesmo, igual a Ele mesmo. É isso que Paulo falava e que os religiosos ficavam doidos. Eles não aceitavam essas verdades. Veja, seria falho da parte de Deus esperar que nós se tornaríamos justos um dia. Deus estaria falhando. Eu vou me aperfeiçoar até que eu vou me tornar justo, aí eu vou agradar a Deus. Seria muito falho da parte de Deus. Por isso Ele nos fez justo. Por isso no Antigo Testamento não funcionou. Por que não funcionou? Porque as leis de Deus eram leis justas, dado a homens injustos, a homens infiéis. A lei era justa, a lei era perfeita. Só que a lei foi dada para pessoas que não era perfeita, não era justo. Então lá no Antigo Testamento não funcionou isso aqui. Não funcionou. Por isso Deus disse: vou fazer uma nova criatura. Eu vou colocar a minha palavra no coração dele. E aí o Senhor nos fez uma nova criatura e colocou a sua palavra no nosso coração, no nosso espírito. E Ele nos deu o Espírito Santo que convence a nós de toda a verdade e mostra todas as coisas para nós. E o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus fez com que eu e você se tornassem justos. Para que eu e você possamos, porque nós temos hoje a palavra da reconciliação. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E que eu e você, Ele nos deu uma palavra da reconciliação. Para reconciliar, para transformar, para libertar, para sarar, para tocar as pessoas. E o diabo não quer que você entenda dessa forma. Ele tenta intimidá-lo. Ele tenta colocar dúvida no teu coração. Porque Deus quer operar milagres, sinais, prodígios na sua vida e através da sua vida. Mas você precisa entender que você é santo, que você é justo, que você foi justificado. Se você tiver dúvida, o diabo te rouba, porque aí está a tua força. Foi isso que Jesus fez, que Deus fez. Ele coloca a palavra nos nossos corações. Se você tiver liberdade, repita comigo, diga assim: eu sou tão justo como Jesus é justo, porque eu tenho a justiça de Deus, e eu vivo de uma forma justa. Amém. É isso que eu e você precisamos entender. Você precisa ter essa consciência que você é justo como Jesus é justo, porque nós ressuscitamos com Ele. Você precisa ter a consciência que você tem a justiça dEle.
E que eu e você vivemos da mesma forma dele. Viver de forma justa é o exterior da justiça interior. Então o meu exterior vai exalar aquilo que está no meu interior. Veja bem, você sabia que quando você levanta as mãos, eu fico olhando as irmãs da dança aqui, né? Veja o quanto elas trabalham com a mão. E a hora que você entender o que eu quero falar hoje, quando você levanta as mãos para cima, você sabia que isso significa muito para Deus? É uma forma de você celebrar a Deus e de dar glória a Ele. As nossas mãos são muito importantes. Se você olhar para as suas mãos, veja que as tuas mãos são lindas. Habilidade, imagina você sem mão. Davi, ele tinha essa consciência. Ele diz: Senhor, que o Senhor receba as minhas mãos levantadas como sacrifício da tarde. Então Davi estava ali no campo, cuidando das ovelhas. E quando chegava a hora da tarde, o sacrifício ali das 3 da tarde, ele levantava os braços, ele orava a Deus. Ele disse: Senhor, com o meu louvor, as minhas mãos levantadas. Ele disse que chegue diante do Senhor como sacrifício. Então as nossas mãos, quando você levanta as mãos, coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de levantar as mãos, de estar levantando nossos braços, parece que pesa. A Bíblia diz que nós temos que levantar mão santa para o alto. Isso é muito importante. Você sabia que quando nós levantamos nossas mãos, é mais importante do que os sacerdotes ofereciam o sacrifício ali pelo povo no altar? Você sabia disso? Que quando você levanta as tuas mãos, levanta teus braços, as tuas mãos santas, é muito mais importante de todo aquele sacrifício que os sacerdotes faziam com sangue, com animais, fazendo ali aqueles holocaustos, é muito mais importante. Existe um mistério nisso aqui. Isso aciona a unção de Deus para com as nossas vidas. E Deus não quer que você saia da unção. Tem crente que está na unção e sai da unção, está na unção e sai da unção. Deus quer que você viva permanente na unção. Deus quer que você permaneça nela. Levante as tuas mãos. Teu trabalho está difícil ali, aquele dia difícil, intriga, desavenço, a coisa e outra. Levanta a tua mão, Deus, glorificado seja teu nome, exaltado seja teu nome. Na tua casa, está sentindo algum peso, alguma opressão, alguma coisa não está certa. Comece a levantar a tua mão e dá glória a Deus. Faça uma declaração, libera uma palavra com as tuas mãos levantadas. E você vai começar a ver o que vai acontecer na sua vida. Comece a dizer: bendito seja o Senhor, Tu és grande, Jesus, nós te amamos, te adorando, no trabalho, no trânsito, aonde. Comece a fazer, faça um teste para você ver. Você vai começar a ver a operação de Deus em outro nível espiritual. Algo tão importante. Eu te agradeço, Senhor, eu sou grato, Senhor. Algo parece tão simples, mas no cristianismo as coisas que fazemos despertam a unção. Porque o cristianismo não é um estilo de vida. O cristianismo nos ensina um modo de viver. Ele nos mostra como opera as coisas espirituais. Entenda que nós pertencemos a um reino espiritual. Nós pertencemos a um reino espiritual. A nossa vida deve ser relevante espiritualmente. Você precisa entender, eu preciso entender. Porque muitas vezes até mesmo a dificuldade que nós temos nas nossas igrejas de falar em línguas. Eu já testemunhei para vocês que aonde que eu me converti, eu fui 2 vezes para o conselho da igreja, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Tentaram me calar, falaram: pastor Isaor, isso não funciona, isso foi só na época dos apóstolos, isso foi só no dia do Pentecoste que aconteceu, hoje não existe mais língua.
Por que falamos em outras línguas? Eu sei que existe cristão que acha que não devemos falar línguas. Tem muitos que têm essa consciência. Outros dizem, mas isso não é importante. Outro diz, mas isso é para algumas pessoas, não é para todo mundo. Outros perguntam, será que todo cristão deve falar em línguas? Todos aqueles que perguntam, todos aqueles que têm dúvida, são exatamente as pessoas que não falam em língua. São esse tipo de pessoa que faz esse tipo de pergunta. São aqueles que não falam. Quero te explicar algo muito interessante aqui. Muito importante nós falarmos em língua. Língua é para nós cristãos, não é para uma denominação. É para nós cristãos. Veja isso. Não há palavra, presta atenção no que eu vou falar. Não há palavra que venha do ser humano que seja tão santa para falar a um Deus santo. Alguém poderia dizer que sabe de tudo, o que você diria, por mais que nós falássemos com nossa alma, que nós tentássemos expressar de uma forma humana, nós não teria uma palavra refinada, uma palavra santa, pura, para falar com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes mesmo de nós abrirmos nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos falar. Você lê o Salmo 139, você vai ver. Antes de você, Deus sabe o teu sentar, o teu levantar, Ele sabe tudo. Que palavra deste mundo nós poderíamos comunicar um Deus santo? Passando pela nossa mente, aquela mente que concedeu todo tipo de mal. Com esta mente que eu e você vemos erro em todo mundo. Como que nós falamos com essa mente a um Deus, uma mente que imagina tantas coisas impuras? Só que nós fingimos, entramos na presença de Deus e nós oramos, clamamos, suplicamos. O que de fato você acha? Por isso, Ele nos deu um vocabulário divino. Eu e você, nós temos um vocabulário divino, aonde que nós falamos palavras santas, palavras puras, palavra divina, que eu falar em língua. Olha que está aqui em 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Ninguém pode entender, porque em espírito fala mistério. As palavras em língua não passam pela sua mente. Palavra em língua, ela não passa pela sua mente. Ela vem do teu espírito. A mente não entende. Ela vem direto do Espírito de Deus. Então são palavras santas, são palavras limpas, são palavras puras. Vai ser difícil ouvir por aí essas pregações. Você fala e você não sabe. Porque elas são palavras limpas, porque elas são palavras puras. São a mais bela que pode ser apresentada diante de Deus. Em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo, Ele intercede de maneira inexprimível ao nosso Deus, a unção do Espírito Santo. Então entenda que você deve falar em línguas. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 13. Por isso o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Por quê? Se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Por que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei
com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Veja que primeiramente ele fala, primeiramente é com espírito. Depois você vai fazer com entendimento. Você canta primeiro com espírito, depois você vai cantar com entendimento. Primeiro o espírito, ou seja, primeiro nós devemos orar em espírito. O que é orar em espírito, pastor? Orar em língua. E depois você ora com entendimento. Isso faz toda a diferença. Só que a maioria de nós começamos a orar com entendimento para depois nós entrarmos no Espírito. E na realidade nós devemos entrar no nosso secreto, abrir o nosso coração, dar liberdade ao Senhor, orar em Espírito primeiramente, gastar tempo em Espírito, porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus, ele sabe tudo o que está acontecendo no mundo espiritual, aonde que Satanás está tramando, amarrando, causando mal, com a cilada contra nossas vidas. E quando você ora em espírito, o Espírito Santo ora bem, ele começa a comunicar ao teu espírito, e o Senhor se manifesta através do seu poder, com a sua graça, o seu favor. Mas a maioria de nós começamos a orar com entendimento, e muitas vezes nós não somos ensinados a começar a orar em espírito. Isso faz toda a diferença. Se você quer viver o sobrenatural na quarta dimensão, você precisa mudar o teu conceito, a tua forma de orar. Porque a maioria de nós aprendemos assim. Senhor, eu te agradeço, obrigado, oh Deus, por esse dia. É claro que nós devemos orar, temos essa consciência. Só que o Senhor nos deu um vocabulário divino, e muitas vezes nós não usamos. Só que na realidade nós deveríamos orar em espírito. 1 Coríntios 14:15. Ora, o que fazer, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O que significa orar com entendimento? É um tipo de oração inferior. Quando nós oramos com entendimento, é um tipo de oração inferior. A maioria de nós, ora com entendimento e não em espírito. Então, o teu decreto é liberdade, dar liberdade e orar em espírito. A Bíblia diz que há um mistério. Quando você ora em espírito, você ora, você fala com Deus. Existe um mistério aí. A Bíblia fala sobre o mistério da palavra de Deus. Às vezes nós pulamos, nós não entendemos quando a Bíblia diz que existe um mistério na palavra de Deus. Ministério da palavra de Deus. Eu estou ministrando a palavra de Deus para vocês aqui. Agora eu que estou ministrando a palavra de Deus. Eu estou ministrando a palavra. Mas existe o ministério da palavra. Como assim, pastor? Quando nós pregamos, estou pregando a palavra de Deus aqui, existe juntamente o ministério da palavra. Olha o que o salmista escreve no Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra do Senhor opera. Quando estou ministrando a palavra e você recebe a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela está trabalhando nas nossas vidas. E aí você pode tomar posse da cura, você pode tomar posse das portas abertas, de uma solução, de uma resposta, algo que você necessita. Porque quando a palavra do Senhor está sendo ministrada, o ministério da palavra trabalha paralelamente. Ela está operando. Então você envia, você declara a palavra. Esta palavra ela vai causar cura, ela vai causar libertação, ela vai transformação na vida das pessoas. Mas quando eu não entendo as coisas, eu não tenho a dimensão dessas verdades, eu não consigo desfrutar daquilo que eu não conheço.
Por isso a palavra do Senhor está operando em nós agora, neste momento. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é poderosa e eficaz. Olha o que está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva. E mais cortante qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, de junta e medula. E apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é ativa. Então, quando eu e você estamos ouvindo a palavra, quando eu e você estamos pregando a palavra, esta palavra, ela está ministrando, ela está trabalhando também, porque esta palavra é viva, porque esta palavra, ela é cortante, é mais do que uma espada de 2 gumes. E nós precisamos entender isso. Talvez você esteja me ouvindo agora. Talvez você que está me assistindo vai passar por uma cirurgia. Vai ter que fazer uma cirurgia. E você está ouvindo essa palavra. Eu declaro que essa palavra começa a cortar, a fazer essa cirurgia, operando esse milagre na sua vida. Eu declaro que o milagre que você está precisando, que nesse momento o Senhor esteja curando o seu coração, o seu sentimento, a sua alma, essa depressão, essa ansiedade, esse nervosismo, essa angústia, esse problema financeiro que você está passando. Eu estou declarando que essa palavra, que Deus conhece todas as coisas, Ele está trabalhando nas nossas vidas, através das nossas vidas, para que coisas grandes e poderosas aconteçam, porque a palavra é viva, a palavra do Senhor, ela é ativa. Todas as coisas são reveladas através da sua palavra. Nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Querido, nós devemos praticar a palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. Nós devemos buscar a palavra de Deus. Nós devemos abraçar a palavra de Deus, porque Deus e a palavra é uma só pessoa. Temos que nos entregar à palavra. E quando nós fazemos isso, essa palavra vai promover você. Ela te dá saúde. Ela vai te fortalecer. A palavra é poderosa, ela guia a sua vida. Na presença de Deus, a Bíblia diz que há plenitude. Na presença de Deus, a alegria. Na presença de Deus, a paz. Na presença de Deus, há gozo. Na presença de Deus, há maravilhas. Você se torna uma pessoa maravilhosa quando você entende esses princípios da palavra de Deus e aplica na sua vida. A palavra de Deus, ela nos construiu. A palavra de Deus nos fez forte. A palavra do Senhor nos faz mais que vencedor. A palavra do Senhor é rica, a palavra do Senhor fortalece a nossa fé, ela nos alimenta, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos edifica, ela faz com que nós tenhamos uma vida vitoriosa, onde quer que nós estejamos, porque Deus, ela opera, ela é eficaz, ela é poderosa, e Deus está falando no meu espírito, para que a igreja comece a manifestar este poder, o Espírito Santo que está dentro de você. Deus quer fazer coisas grandes, maravilhas, sinais, prodígio, através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Não sofra mais, você é filho de Deus, você tem a palavra, você é justo, você é justificado em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, maior que está em nós do que está no mundo. Você tem a palavra da reconciliação, você tem a palavra da vitória, você tem a palavra de fé, você tem a palavra de poder, a palavra de amor, a palavra que vai transformar aonde quer que você esteja, porque a Bíblia diz que você é a luz do mundo, que você é o sal da terra. Você sabia que eu e você temos a solução para este mundo que nós vivemos? Aleluia! Eu e você poderemos fazer as coisas, mudar este mundo. Nós temos esse poder sobre as nossas vidas, por isso que Satanás está tentando nos calar. Eu e você temos a solução para a economia do país, as mudanças, as transformações. Mas eu preciso ter essa consciência dentro de mim.
de fazer as coisas agir através da nossa fé. Por isso nossa vida, nós somos dependentes do Senhor. Por isso as nossas vidas têm que estar no topo. Mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos intempéries, porque nós temos isso. É isso que Jesus fez por nós, Ele nos fez justo. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Maior o que está em vocês do que está no mundo. Você tem a palavra, a solução para todas as coisas. Aonde que você chegar, você chegou para resolver problema, meu irmão, minha irmã. Você é o cara ali desse lugar. Mesmo diante dos problemas deste mundo. Só que muitas vezes nós aprendemos meia verdade. Mas Deus tem trazido luz aos nossos corações, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. E eu sei que Deus vai começar a fazer rebuliço nesta igreja, nesta obra aqui. Eu sei que vocês já são os terroristas de Jesus. Aonde que vocês chegar vão acabar com tudo, vai quebrar tudo mesmo. Porque Deus está nas nossas vidas. O Senhor tem depositado sobre cada um de nós. O Senhor tem revelado coisas grandes e profundas para nossas vidas. E você é amado do Senhor. Ele ama cada um de nós. Ele nos deu a sua palavra. O Espírito dele está sobre as nossas vidas. E que você vai começar a ver como você nunca viu antes. Porque Deus é fiel à sua palavra. Não tema, não se espante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Está no Salmo 91. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Declare esse salmo na sua vida, essa sua história. Nós somos mais que vencedor. Não tem terror noturno, não tem peste que se propaga no dia, não tem nada que possa. O Senhor dá ordem aos anjos, nos protege, nos guarda. O Senhor vai prolongar os anos da vida de todos os filhos dele, para que você viva uma vida extraordinária, uma vida de paz. Tudo o que Deus quer que nós se apegamos a Ele com amor, com graça, com alegria. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixa a palavra do Senhor fluir através da sua vida. Lembre que maior o que está em você, onde quer que você estiver, maior o que está em você do que está no mundo. Lembre que você é mais que vencedor. Você vai para declarar palavra, vida. E por isso abra a tua boca. Seja um profeta na tua casa, no teu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Comece a dar passos de fé. Desperte o Espírito de Deus que está dentro de você. E as maravilhas do Senhor começarão a fluir na sua vida e através da sua vida, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Nós somos diferentes. Nós somos filhos de Deus. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Vamos colocar em pé. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.